Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Em Mateus, mas da palavra de Deus. Então o diabo o levou a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo: eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós continuamos na Tua presença e queremos, Senhor, implorar, Deus querido, a Tua intervenção neste momento, ó Deus, que nós estaremos conversando sobre a Tua palavra. Tu conheces, ó Deus, o meu coração, sabes, ó Deus, o quanto desejo, Senhor, Deus, que aquilo que o Senhor tem falado a mim possa, Senhor Deus, replicar nos corações dos meus irmãos que aqui estão e daqueles que poderão ouvir, ó Deus querido, essa reflexão. Guarda-nos, Senhor Deus, nesse momento, fala ao nosso coração, encha-nos da Tua palavra e, ó Deus, esvazia-nos completamente para que somente o Teu Santo Espírito tenha livre acesso e fale nesse instante aos corações dos Teus servos. Nós clamamos isso, Senhor, hoje fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Eu gosto demais desse texto e ele me deixa um pouco encafifado em algumas coisas. Eu quero dividir isso com vocês e eu espero que eu não escandalize ninguém com esses meus pensamentos. Mas é interessante que a gente já leu Hebreus capítulo 4, também Hebreus capítulo 2, mostra que Jesus em tudo foi tentado. E a gente estudou semana passada que Ele tomou sobre si, eu acho que foi semana passada, retrasado, tomou sobre si todas as nossas doenças, enfermidades, e Ele também tomou sobre si todas as nossas tentações. Então não há tentação alguma que você e eu conheçamos que Jesus Cristo não experimentou. Aliás, Ele experimentou de forma, inclusive, muito mais profunda. Mas é interessante que quando a gente olha esse texto, a gente percebe que Jesus Cristo não experimentou as tentações, ou essa tentação inicial, como Deus. Seria muito fácil Ele, que era 100% Deus, passar por essa tentação. E aqui a gente vê o 100% homem, o Jesus que foi abandonado por Deus nesse momento de tentação. Jesus Cristo precisava vencer essa tentação como gente, para que nós também nele pudéssemos vencer as tentações que vêm sobre nós. Era muito interessante observar, e é muito interessante observar, que Jesus Cristo foi conduzido ao deserto para ser tentado. Lá em Mateus diz exatamente isso. Ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Lá ficou
40 dias e 40 noites, e esses 40 dias e 40 noites sofrendo todo tipo de tentações. E ali Jesus Cristo, como dizia Dietrich Bonhoeffer, um teólogo muito interessante que vale a pena ler sobre ele, ele estava completamente abandonado, completamente só, e só ele venceu, só ele precisava vencer. Agora, quando eu olho esse texto aqui, eu fico me perguntando quais são as dimensões da tentação através das tentações que experimentou Jesus. E a gente vê, em primeiro lugar, a gente percebe a tentação da necessidade, não é? Vocês leem, já leram o texto, conhecem bem o texto. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus Cristo teve fome. E apareceu ali o acusador, que talvez a gente possa pensar, a gente imagina um diabo, quando a gente pensa na palavra diabolos, a gente pensa em uma potência com chifres, com tridentes na mão, é aquela coisa toda, né, que a gente imagina, porque isso Hollywood fez com a gente, então a gente imagina exatamente isso. Mas é interessante que a gente também pode pensar nas nossas próprias questões internas, a nossa humanidade. Jesus Cristo foi aquele que viveu a profundidade da humanidade. Leonardo Boff dizia assim: humano assim tem que ser Deus. Humano assim tem que ser Deus. Jesus Cristo viveu o cerne da sua humanidade e não pecou. E a gente pode então imaginar que essas necessidades, ou essas tentações, melhor dizendo, do próprio Jesus, que a gente imagina ser, sim, é claro, o diabo ali conversando com ele, a gente também pode pensar nessas coisas que existem em nós, que faz com que a gente caia em tentação. O apóstolo Paulo disse: não vem tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que dá o escape na hora certa. E é interessante perceber, então, nessa perspectiva, isso que nós vamos chamar de diabo, a gente percebe a primeira tentação, que é essa tentação da necessidade. Jesus Cristo teve fome, e o diabo se aproxima dele e diz: se você é o Filho de Deus, ordene essa pedra que transforme em pão. Talvez a tentação aqui de Jesus foi, em todo o texto, a tentação de tomar o lugar de Deus, ter que manifestar o poder de Deus. Isso que o diabo estava tentando fazer. Olha, se você é Deus mesmo, ou é filho de Deus mesmo, transforme essas pedras em pães. Se Jesus Cristo fizesse isso, ele estaria tomando o lugar do Pai. Ele estaria tomando o lugar do poder do Pai. Ele ali estava como homem. Quero que vocês pensem comigo. Ele estava como homem. Ele não se agarrou à glória que ele tinha, como diz a palavra de Deus. Desceu no nosso ambiente, esvaziou-se de si mesmo. E aí ele se transformou em gente. E naquele momento, como gente, ele podia também, como 100% Deus que era, transformar aquelas pedras em pães. Mas se ele assim o fizesse, ele tomaria o lugar de Deus. Essa era a grande tentação de Satanás para ele. Se ele obedecesse a Satanás, que o diabo para ele, se ele obedecesse ao diabo ou às suas próprias questões internas, ele estaria cedendo a elas e dando lugar a esse diabo e sendo submisso a esse diabo. E aí Jesus Cristo utiliza-se das Escrituras. E aí ele diz: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra de Deus, que sai da boca de Deus. É muito interessante isso. Toda vez que a gente se envolve em questões sociais, e a gente tem que se envolver mesmo, e às vezes eu fico um pouco preocupado com várias pessoas que se envolvem com as questões sociais. A gente geralmente tem a tendência a nos afastar justamente da palavra de Deus. A gente tem uma tendência a qualificar a necessidade do pão ou a necessidade material e colocá-las em primeiro lugar.
E é interessante porque as necessidades são produzidas pelo mercado. Quando a gente não conhece uma coisa, a gente não deseja. Aí o mercado vem, lança um produto, aí mexe com a nossa necessidade. Aí aquela necessidade que era artificial se torna natural para a gente. Essa é a grande tentação para a gente. É aquela coisa que um filósofo chamado René Girard, ele diz que há um desejo que ele chama de desejo mimético. Eu quero ter aquilo que é do outro. Eu preciso ter aquilo que é do outro. Eu tenho necessidade das coisas do outro. E aí que a tentação se manifesta. E aí sim que o diabo então se aproveita, fazendo com que a gente tenha necessidade, e a gente entra no processo de consumismo. A gente quer comprar, a gente quer gastar, e a gente fica insatisfeito se a gente não consegue suprir aquela nossa necessidade. E aí quando a gente consegue suprir aquela necessidade, o mercado faz um outro produto para que a gente volte a ter uma outra necessidade. E aí o diabo então se manifesta nessa tentação. Essa é a primeira tentação que experimentou Jesus. Vejam que a outra é o poder. Então o diabo levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória desses reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. E nesse momento, então, o diabo mostra a Jesus que ele podia antecipar o que ele queria fazer. Porque é claro, Jesus Cristo era o reino no mundo. Quando Jesus chegou, o reino chegou. Em todos os lugares o reino chegou. Com a chegada de Jesus, houve uma mudança na história. Houve uma mudança completa. E o nome de Jesus se manifesta em todas as nações. E esse domínio dele é um domínio universal. A chegada de Jesus é um domínio universal. Mas para que isso acontecesse, ele teve que passar pelo sofrimento, ele teve que passar pela cruz, depois de ressurgir. Ele teve que vencer a morte. O que o diabo estava fazendo era dizendo a ele: olha, você pode ter tudo aquilo que você já está querendo ter, o domínio sobre todo o universo, sobre todos os reinos, basta você me adorar. Mais uma vez ele estava dizendo: deixe o lugar do Pai para lá, tome o lugar do Pai, faça aquilo que você tem poder para fazer. É claro que com isso Jesus Cristo seria escravo do diabo. E além disso, estaria destronizando Deus do seu lugar. As Escrituras, disse Jesus, dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Palavra de Jesus. Jesus Cristo estava mostrando que se ele fizesse a vontade do diabo, ele deixaria de adorar a Deus. Por isso ele cita isso. Ele cita: olha, adore o Senhor, adore o Senhor, somente a Ele. Não podemos adorar nós mesmos. Esse talvez seja uma das grandes dificuldades que nós temos. Nós temos uma necessidade imensa de poder. Desde o Éden nós temos uma necessidade de poder imensa. Aí lá no Éden, o diabo que se traveste lá na serpente conversa com a Eva e ela fala: é assim mesmo que Deus disse? Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele também está sobre essa frase, e essa frase está sobre nós também. Quando nós, no meio da tentação, queremos ser autônomos de Deus, nós estamos dizendo assim: olha, embora Deus tenha dito aquilo, eu não quero mais saber disso, eu quero fazer aquilo que eu desejo fazer. E aí nós caímos na tentação de nos colocarmos no lugar de Deus. Jesus Cristo então nos ensina assim: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E a última dimensão assim que eu consigo observar,
que é a dimensão da religião. Então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, mais uma vez, se você realmente é o filho de Deus, solte daqui, pois as escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que protejam, eles o susterão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. A religião é um grande complicador para as nossas tentações. Semana passada nós tivemos uma visita aqui muito interessante. A gente brincou chamando que era o rapaz que veio aqui, trouxe a verdadeira religião, né? A verdadeira liturgia, na verdade. O rapaz que estava aqui conversando com a gente entregou um papelzinho para a gente, cheio de versículos da verdadeira liturgia. Foi até muito interessante. E eu comecei então a pensar, fiquei pensando na semana e orando até para o rapaz a semana inteira. Mas eu comecei a pensar o quanto que a religião pode ser uma grande tentação. Porque a religião pode nos encher de poder, de achar que nós somos muito mais do que somos. E às vezes a gente se agarra em nossa religião e por causa disso a gente maltrata outras pessoas de outra religião. A gente é intolerante com pessoas de outras religiões, porque a verdade única e exclusiva está conosco. E a gente então quer humilhar e destruir a outra pessoa por causa dessa verdade que nós cremos. O diabo utiliza-se da Bíblia. A gente tem que ter muito cuidado também com usar versículos fora de contexto, né? Ele faz assim, usa um versículo fora de contexto, citando um dos Salmos. E aí Jesus Cristo usa a Bíblia contra a Bíblia, né? Contra a interpretação do diabo, dizendo assim: as Escrituras também dizem, como disser, também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Se Jesus se jogasse, ele possivelmente imaginaria que Deus ia, por sua graça, manifestar alguma coisa e os anjos iriam protegê-lo. Mas se ele fizesse isso, ele estaria colocando à prova o Pai. E era isso que o diabo queria, que Deus fosse retirado do lugar. Quando nós agimos com a nossa religião, pensando na destruição do outro, nós tiramos Deus do seu lugar e nos colocamos no lugar onde Deus devia estar. Quando olho esse texto, eu fico pensando na igreja de Jesus. E aí eu estava pensando justamente essa semana, como está a nossa igreja evangélica no Brasil. E espero em Deus que a gente não caia nessas armadilhas. Espero em Deus. Mas eu percebo a igreja brasileira em geral, e aí vai com todo respeito, porque a gente sabe, e não denominando igrejas específicas, mas essa igreja de mercado é uma igreja que tem uma grande necessidade. E é uma igreja que tem caído na tentação de ser uma igreja de mercado, de ser uma igreja de consumo, Porque quando uma igreja paga um cantor 60 mil, 70 mil para cantar 4, 5 músicas em algum lugar, algumas músicas em algum lugar, quando uma igreja paga 10 mil para um pregador, ela está presa nessa ideia do consumo e da necessidade. Ela está sendo tentada e caindo na parrela do diabo. Outra questão, poder. A gente não precisa nem falar muita coisa. Felizmente, a nossa igreja, a igreja no Brasil, tem se atrelado profundamente com poder, a ponto de querer ser o próprio poder. E isso faz-nos ver que essa necessidade do poder é também ceder à tentação do diabo.
E essa religiosidade que a gente tem vivido, que muitas vezes é uma religiosidade que destrói aquelas pessoas que são consideradas por essa igreja diferentes, não é? Se não faz parte da minha religião, é do diabo. Se não tem a mesma perspectiva de sexualidade, é do diabo. Se não pensa como eu, também é do diabo. Se ouve músicas diferentes de mim, é do diabo. Então essa religiosidade é fruto de uma igreja que tem cedido à tentação. A nossa igreja brasileira, que cada um de nós tenha muito cuidado com as tentações. A tentação de querer ser mais do que nós podemos ser. A tentação de estarmos submissos a uma necessidade desenfreada. Que a gente tenha muito cuidado com o poder. Que a gente tenha a compreensão que esse mundo pode ser transformado com homens e mulheres, vou usar uma figura aqui, com o chapéu na mão. Gente humilde, gente que realmente ama o outro e que veja o poder não em si mesmo, mas no Senhor. E que a gente consiga ter uma religiosidade, ou melhor, que a gente não tenha religiosidade, mas que a gente viva cada vez mais se parecendo com Jesus. Jesus Cristo venceu a tentação como homem, usando as Escrituras, usando a Torá. O caminho para nós é aprendermos o Evangelho e praticarmos esse Evangelho. Assim, nós vamos conseguir vencer as nossas tentações particulares e as tentações de sermos uma igreja que entra nesse bojo de uma igreja tentada e cedendo a essa tentação moderna que a gente está vendo por aí. Que Deus de nós tenha misericórdia e que no momento que a gente se sentir tentado a essas coisas, a nossa necessidade ao poder e a nossa religiosidade, a gente corra para o sumo sacerdote, aquele que experimentou toda a tentação, mas não pecou. Somente Jesus pode nos ajudar, somente Jesus pode nos ajudar a vencer a nós mesmos. Somente Jesus pode nos ajudar a vencer o diabo e as propostas desse diabo. Somente Jesus, porque Ele venceu as tentações. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.